Boa tarde, meu nome é Emily Fonseca Lima de Souza. O meu trabalho foi a avaliação da extração da curcumina do açafrão da terra, empregando o método de extração com solventes assistida por ultrassom. A modalidade realizada foi a PIC-AF pela CNPq. O meu orientador foi o professor Edson Antônio da Silva e uma co-orientadora foi a Fernanda Rengel Passos. E esse trabalho foi realizado no campus de Toledo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Falando do açafrão da terra, ele é uma planta monocotiledônea pertencente à família dos zingiberáceas e é originária da Ásia. E no comércio ele é encontrado em rizomas ou em pó de rizomas, onde se encontra, né, a maior quantidade dos compostos bioativos. E aí, devido a esses compostos, o açafrão da terra ele possui várias ações terapêuticas, como atividades antioxidantes, antimicrobianas, antifúngicas, antiprotozoárias, anticancerígenas, entre muitas outras. E aí, a extração dos curcuminoides do açafrão ela é essencial justamente pelas essas múltiplas aplicações, especialmente na indústria farmacêutica. E a extração assistida por ultrassom ela surge como uma alternativa, pois é uma técnica eficiente, reduzindo o tempo de extração, os custos e o uso de energia. Sem contar que é possível utilizar solventes que não são nocivos para a natureza, pois a mistura de água e etanol ele já se encontra como um solvente adequado para as extrações e aumentando o rendimento de cada uma das extrações. Então, o principal objetivo desse projeto foi justamente avaliar a eficácia da extração assistida por ultrassom da curcumina presente no açafrão da terra, levando em consideração o rendimento do extrato. E aí, para esse propósito, utilizou-se uma solução de água e etanol como solvente, e a quantificação da curcumina foi realizada por método de cromatografia líquida de alta eficiência. Falando dos materiais e métodos, a obtenção das amostras do açafrão da terra foram obtidas num estabelecimento comercial de produtos naturais, na forma de pó e já devidamente seco. Os experimentos eles foram realizados num sistema de ultrassom de ponteira conectado a um banho termostático, disponível no Laboratório de Processos Biotecnológicos e de Separação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E aí, para a extração, foi utilizada uma solução de etanol e água, variando a proporção da concentração de álcool entre 43,182 a 76,818. Só que antes, né, foi feita uma curva cinética, onde se variou os tempos de 1 a 20 minutos, e aí, com um tempo ótimo definido, foi realizado o planejamento experimental, composto central rotacional, que é o DCCR, e esse planejamento foi feito com 3 fatores e 3 níveis, num total de 17 ensaios, com uma triplicata no ponto central, justamente para avaliar o erro experimental. E aí se manteve fixa a razão massa de amostra, que foi de 6 gramas, por volume de solvente, que foi de 120 ml. Nessa tabela aqui, a gente tem, né, os valores experimentais e codificados dos níveis das variáveis independentes utilizadas no planejamento do DCCR. Então, aqui a gente tem os fatores, temperatura, potência e solução hidroalcoólica, e os níveis dos fatores com suas respectivas condições. E após a extração, o extrato ele foi filtrado a vácuo para que restasse somente a parte líquida, e aí essa placa de Petri ela foi levada à estufa a 50 graus durante 24 horas para que todo o solvente evaporasse e sobrasse somente o extrato seco ali, né? E aí esses extratos eles foram armazenados depois num frasco âmbar, sobre refrigeração, até que fossem feitas as análises das composições químicas. E aí, antes do armazenamento, foi calculado o rendimento, né, a partir dessa equação 1, onde o rendimento é o rendimento de cada extração em porcentagem, a massa de extrato é a massa extraída em gramas e a massa da amostra é a massa da amostra utilizada na extração. E aí, a quantificação da curcumina, as contribuições cromatográficas foram adaptadas de Malassone e Sirvissava, de 2013, e as análises estatísticas foram realizadas no software Estatística, versão 8.0 a 95% de confiança. Agora falando sobre os resultados de discussões, aqui nessa figura 1 a gente tem os dados de curva cinética, né? E é importante ressaltar que todas essas extrações foram feitas na temperatura de 45 graus Celsius, em uma potência de 50 graus de amplitude, 50% de amplitude, e uma proporção alcoólica de 50% de solução hidroalcoólica também. Essas condições são as condições do ponto central, né?
E aí foi realizado a construção dessa curva cinética. Nessa curva a gente pode observar que a maior extração foi realizada nos 20 minutos, porém, por condições do equipamento, por recomendações do fabricante, todas as extrações feitas do planejamento experimental foram realizadas em 15 minutos, pois assim também teria uma extração boa, né, uma extração com um nível maior, seguindo as recomendações do fabricante do equipamento de ultrassom, do ultrassom de ponteira. Então, aqui, né, temos a tabela de, dos ensaios com suas respectivas temperaturas, potência e solução hidroalcoólica e o rendimento de cada uma das extrações. Então, o ensaio 10 ele foi o que obteve o maior rendimento, utilizando uma temperatura mais alta e uma potência mais branda se comparada a outros ensaios. E também é possível notar que os ensaios que tiveram a concentração de álcool maior, elas também obtiveram um rendimento maior. Observando ali o ensaio 8, por exemplo, foi utilizada uma solução hidroalcoólica de 70%, né, combinada a uma temperatura e uma potência mais elevada. E o rendimento foi muito próximo ao do ensaio 10. Então, é possível observar também que o ensaio 13 foi o que obteve o menor rendimento. Então, a gente pode perceber que o aumento da concentração do álcool na solução, ele tem uma influência positiva no rendimento da extração. E aí também é possível observar que em a mistura de etanol e água como solvente, ela é muito mais eficaz que utilizar somente o etanol, já que em pesquisas anteriores feitas pelo grupo de pesquisa, foi utilizado somente o etanol como solvente e a faixa de rendimento encontrada foi de 1,83 a 2,55. Então, observa-se que o rendimento dobrou utilizando a mistura de etanol e água. E aí, um fator responsável pela melhora desse rendimento é justamente que a mistura de etanol e água ela permite ajustar a polaridade do solvente. Então, isso melhora a capacidade da penetração do solvente nas células vegetais e aí, consequentemente, facilita a liberação dos compostos. Existe também o fator de que a água ela desempenha um papel importante no inchaço da matriz vegetal. E esse inchaço facilita a liberação dos compostos bioativos ao aumentar, né, a permeabilidade das células vegetais. Então, a adição da água ao etanol, ela é muito importante, pois ela vai facilitar, né, toda essa difusão do solvente através da matriz vegetal e aumentar a eficiência da extração. Comparando também com estudos de Chiamali, o rendimento encontrado deles foi de 3,8%, utilizando uma extração de água subcrítica com 10 bar de pressão, 140 graus Celsius, e tempo de retenção de 14 minutos. Então, é importante, é evidente, né, que o rendimento obtido por meio do ultrassom, utilizando a solução hidroalcoólica, ela é bem superior ao resultado alcançado com a extração utilizando água subcrítica. E isso mostra que a extração assistida por ultrassom é muito eficaz. Então, aqui nessa tabela está apresentadas as análises de variância realizadas para validar o modelo, e aí é possível observar que na análise estatística das respostas de percentual de extração, todas as variáveis isoladas e seus termos quadráticos apresentaram efeitos estatisticamente significativos. Então, aqui o p-valor deu menor, né, que 0,05, tanto para a temperatura, quanto para a potência, quanto para a solução hidroalcoólica separadamente sobre todas as expostas ao nível de 95% de significância, e somente os termos de interação entre cada variável, a temperatura, a potência e a solução hidroalcoólica, né, aqui, não obteve um efeito no rendimento. E também é possível observar aqui que o valor do coeficiente de correlação do modelo foi de 0,865, o que pode ser considerado um valor baixo, né, para fins de uso de modelo estatístico para correlacionar os dados do rendimento, uma vez que a falta de ajuste foi significativa. Então, é possível concluir que a análise estatística do planejamento experimental mostrou um efeito significativo no rendimento, que o maior valor de rendimento foi de 5,49 usando essas condições de temperatura, potência e solução hidroalcoólica, e de que o método de extração assistida por ultrassom é muito mais eficiente que outros métodos relatados na literatura, e que foram empregados outros métodos de extração. Por fim, eu agradeço ao apoio financeiro do CNPq e ao Grupo de Engenharias Sustentáveis pelo suporte. Obrigada.